Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Motivo de muita alegria entoarmos canções e cânticos que exaltam ao nosso Deus, que exaltam ao Senhor. Voltando hoje às nossas quartas com Deus, na terça, né? Especialmente, parece aquelas propagandas, excepcionalmente, nessa terça-feira. E na próxima também. Eu já quero, para a gente refletir um pouquinho juntos, perguntar para vocês o que permeou o pensamento de vocês em 2021. O que permeou o pensamento e o coração de vocês no ano que passou. O que tomou conta da mente? O que tomou conta do coração? De tudo que passou, de tudo que aconteceu, o que foi que vocês pensaram e transformaram também em atitudes esses pensamentos, né? Obrigado, João. Hoje eu vou precisar. E nos nossos dias atuais, e não só nos nossos dias atuais, a gente ouve isso desde muito tempo, muito sobre o pensamento positivo. Pensamento positivo para 2022. Primeira quarta com Deus no ano, mais numa terça-feira, e aí a gente já fala pensamento positivo para esse ano que está entrando, para ser diferente daquele que foi no ano passado. Pensamento positivo é como se no nosso pensamento a gente colocasse uma energia, uma força que fosse modificar algo nos nossos corações e na nossa vida. É como se uma força surgisse dessas palavras a ponto de transformar tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente pensa, que vai para o nosso coração e reflete nas nossas atitudes. Nem sempre essa força do pensamento, ela, principalmente vinda de nós, ela é tão boa, né? Se você acompanha redes sociais aí eu não sei se há veracidade ou se é uma brincadeira, mas que é interessante tá lá, né? Homem discute com a esposa, sai para pensar na vida, esfriar a cabeça e anda 300 quilômetros. Eu não sei até que ponto isso é verídico, mas seus pensamentos levaram ele literalmente longe. Mas acredito que não eram pensamentos daquilo que a gente acredita ser o correto, né? Ou até mesmo a gente pode usar uma famosa frase que diz assim, né? Penso, logo desisto. Porque geralmente nossos pensamentos emanando de nós, geralmente são pensamentos ruins, maus, péssimos. Sempre ao contrário daquilo que as Escrituras dizem. Então por isso que eu coloquei penso, logo desisto. Porque se formos pensarmos por nós mesmos, daquilo que surge do nosso coração, daquilo que emana para nós, é isso que vai acontecer. Andar 300 quilômetros aí sem rumo e também desistir de algumas coisas. Mas hoje nós vamos rapidamente pensar um pouquinho sobre a troca disso que falam muito para nós, e parece que não, mas às vezes inculca na nossa mente essa questão do pensamento positivo. E nós vamos trocar isso por pensamentos e atitudes virtuosas. No lugar de pensamento positivo, pensamentos e atitudes virtuosas. E ninguém para falar melhor que isso do que o nosso querido Paulo. Ali na carta aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 9, mas eu vou focar nos versículos 8 e 9. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 9, eu vou focar ali nos versículos 8 e 9. Filipenses 4. Versículos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos,
amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Rogo a Evode e rogo a Cite que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade, por esse momento tão precioso de poder orar e poder cantar louvores juntamente com os meus irmãos. E também agora, Pai, ouvir da tua palavra. Que essa palavra rasgue, Pai, os nossos corações, transformando assim as nossas ações e atitudes, a começar em mim, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E aí, às vezes, a gente pode estar perguntando qual é a diferença de pensamento positivo e qual a diferença de virtuoso. Positivo e virtuoso. Virtuoso significa que possui e cultiva qualidades de virtude. Ou seja, não é apenas uma força, não é uma energia, é algo característico do verdadeiro cristão, que segue e aplica a palavra de Deus na sua mente, no seu coração e nas suas ações. Se a gente lembra bem, o apóstolo Paulo, ele estava falando isso para uma igreja ali em Filipos. E a mesma, a gente sabe muito bem, ela é conhecida pela sua generosidade com as ofertas a Paulo e no ministério de Paulo, no ministério evangelístico dele. E que escreveu essa carta quando estava preso. Então imagina nós, que é algo mais virtuoso, de um pensamento mais virtuoso, do que alguém que está preso, escreve uma carta que vai falar, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Que pede para ter alegria, que pede para seguir firme. Uma pessoa que está presa, geralmente ela pensaria em 1 milhão de coisas. Paulo, no Senhor, sabendo do seu propósito, sabendo daquilo para o qual ele foi chamado, ele escreve cartas. E temos essas joias preciosas, conhecidas como cartas da prisão. E uma delas é Filipenses, que era uma igreja sempre... Paulo, a essa igreja, dá para ver que Paulo nutre, dá para sentir que Paulo nutre um carinho especial pelo povo de Filipos, por todo o contexto, por nós algumas vezes estudados, pela sua contribuição, pela sua generosidade, por ser a igreja mais humilde, que para a gente ter noção, essa igreja que era mais humilde, sustenta Paulo quando ele estava no ministério na igreja mais rica, que era em Corinto. Olha que loucura. O povo de Filipos sustentava Paulo, que estava pastoreando a igreja rica, só que era pão dura, que não sustentava o pastor, no caso Paulo. Quem sustentava era Filipos, era a igreja de Filipos. Então dá para ver que Paulo há um carinho até nos chamar a atenção, quando ele vai falar para Evódia e Sintique, ele pede, eu rogo, ao invés de ordeno, ou seja, é um pedido carinhoso. Olha, peça para elas que se unam em seus pensamentos, porque vocês precisam andar em conformidade, porque eram irmãs que estavam à frente do trabalho ali naquele local. Então Paulo nutre um carinho muito, muito especial por essa igreja. E assim, depois de exortá-los e conversar algumas coisas sobre eles, como nós vimos aqui, Paulo dá uma dica de como o cristão de Filipos, eles ali, e nós aplicando para nós aqui nos dias de hoje, deveria se comportar na sua mente, na sua trajetória como cristão,
não só numa vida pessoal, mas principalmente numa vida em comunidade, numa vida dentro da igreja. Afinal de contas, a carta era escrita para uma igreja. E aí ele dá alguns pontos acerca de pensamento virtuoso, acerca daquilo que tem que nortear, que deveria nortear os pensamentos daquela igreja e que tem que nortear os pensamentos de nós como igreja nos nossos dias atuais. E aí ele começa falando que o quê? Um dos pontos que ele fala que deve nortear o pensamento, as ações dos cristãos é tudo o que é verdadeiro. O cristão deve ter entre as suas virtudes pensamentos verdadeiros. A definição da palavra verdadeiro é em conformidade com os fatos ou a realidade. Por exemplo, um depoimento. Um depoimento, um cristão tem que ter não só um pensamento, mas uma fala verdadeira, uma atitude verdadeira, não uma atitude falsa. Não eu interpreto um papel quando eu estou aqui em cima. Não eu interpreto alguém quando eu venho para cá e fora daqui eu sou outra pessoa. Fora daqui, vocês me veem agindo de outra forma, xingando o povo no trânsito, porque tomou uma fechada. Filho das trevas, fariseu, é xingamento gospel, né? Para não sair muito do mau testemunho. E aí eu tenho pensamentos e atitudes verdadeiras. O interessante também é que uma das definições é que não é fictício, imaginário ou enganoso. Por exemplo, novela baseada numa história que diz ou exprime a verdade, a realidade ou o modelo. Pensamentos verdadeiros, juntamente com atitudes verdadeiras. E a gente fica pensando, como que está o nosso pensamento? O que ocupa o nosso pensamento na questão da verdade? O que é verdadeiro que passou na nossa cabeça em 2021, baseado nas escrituras, que nós aplicamos em nossas ações, que nós aplicamos em nossas atitudes, que nós queremos para o ano de 2022? Quantas vezes a gente não vive ou pensamos conforme uma realidade que nos é proposta? Muitas vezes a gente vive um evangelho e uma vida de conto de fadas. Para quem assiste, infelizmente, aí, ou novela, ou também quem se aprofunda muito em filmes, acaba se aprofundando tanto nessas coisas que acabam tomando essa realidade para si. E às vezes acredita que aqueles fatos, aquilo que ele está vendo, é de fato verdadeiro. E aquilo começa a ocupar a sua mente. Por exemplo, é o base de muitas novelas e algumas séries que, para você ser feliz no seu casamento, você precisa trair o seu marido ou trair a sua esposa. E você ouve falas acerca disso. E pelo seu coração se encher daquilo, você acaba trazendo aquilo que é fictício como verdadeiro para a sua vida. Isso não está longe de nós. Ou, como algumas séries sugerem, se você tirar a sua vida, você acabará com muitos dos seus problemas. E às vezes você começa a falar bem assim, de fato, o Senhor não fez muita coisa por mim em 2021. O Senhor não olhou para mim nesse ano que passou. O Senhor não me viu. E você começa a cultivar pensamentos que são falsos acerca do Senhor. E acredita que a solução verdadeira é tirar a sua vida. É abandonar o seu casamento, é abandonar os estudos, é abandonar a vida em igreja, a vida em comunidade. Eu vou lá nada, lá só tem hipócrita. Aí alguém dizia, né? Eu acho que é o John MacArthur que falava, venha, nós temos lugar para mais um. E acaba colocando na sua mente aquilo que é fictício e não aquilo que é verdadeiro. Paulo fala, abandonem, tragam pensamentos verdadeiros para vocês. Um segundo ponto que ele coloca é tudo que é honesto. E aí a gente pensa, e para pensar, qual é a definição de honesto? Que procede ou se enquadra rigorosamente dentro das regras de uma ética socialmente aceita, que tem ou revela dignidade ou elevação de caráter,
honrado, digno. Olha que interessante. Os nossos pensamentos em que há seriedade e consciencioso. Quando Paulo dá essa característica de pensamentos e barra atitudes, é para recordarmos do que temos que fazer como cristãos. Pergunta para nós: temos sido honestos, não só em pensamentos, mas em atitudes? A honestidade, ela permeia a nossa mente, ela permeia o nosso coração? Ou você fala, eu sou honesto. Os sujos e os podres estão em Brasília, mas eu sou honesto. Mas dentro daquilo que as Escrituras tratam como honesto, dentro daquilo que as Escrituras tratam como justo, como verdadeiro, como a honestidade partida daquilo que o Senhor ensina. Quantas vezes nós somos desonestos, seja no pensamento ou em atitude? Eu não falo só de roubar ou não devolver o troco a mais, aquelas questões simples que a gente conhece. Mas eu digo desonestos com irmãos na fé, quando difamamos, quando caluniamos, quando não somos verdadeiros e honestos com aqueles cujos chamamos de irmãos. Porque Paulo vai falar, finalmente, irmãos. Paulo não se coloca nem acima, nem abaixo, coloca como irmãos, membros do mesmo corpo. Os seus pensamentos e os meus pensamentos, barra atitudes, têm sido honestos para com aqueles que nós chamamos de corpo de Cristo, igreja. Permeou o nosso pensamento a honestidade com relação ao irmão, com relação aos nossos líderes. Ou a gente vai continuar no nosso mundinho achando que desonestos são só os políticos? Lembra que Paulo ele quer resolver uma situação também entre irmãos? Esse pensamento honesto acerca do outro, que vive em comunidade com você, diz muito sobre quem nós somos e que tipo de cristianismo, que tipo de evangelho nós vivemos. E isso é muito interessante para nós, porque lá no céu não vai ter os nossos grupos. Vamos ser todos nós, louvando ao Senhor, cantando juntos, verdadeiramente. Esse tipo de desonestidade estava sendo condenada por Paulo, porque os seus perseguidores estavam sendo desonestos com ele e com Cristo. Estavam tentando desvirtuar a verdade. E muitas vezes esses somos eu e você. Não, mas eu falo da Bíblia, mas muitas vezes as nossas atitudes são práticas desonestas que falam contra aquilo que pregamos ou que falamos. Terceiro, tudo que é justo, aquele que se encontra em estado de graça perante Deus. Se encontra em estado de graça perante Deus. Interessante quando vai falar acerca de justiça, Tito 1:8 também fala acerca disso. Muitas vezes a gente se acha justo no nosso ponto, na nossa visão, e pensa que eu não tolero injustiça contra alguém. Eu sou um justiceiro. Não é dessa justiça que Paulo está falando, ele está falando da justiça de justificados, daqueles que foram selados por Cristo, que tiveram seus pecados perdoados por Ele. Pensa que um presentão de 2021 para 2022, ao estarmos aqui, além da nosso respirar, da nossa vida, é que Deus justificou os nossos pecados. Que eu paro para pensar e eu saio daqui pensando assim, eu deveria ser condenado. Eu tinha uma dívida grande, eu tinha uma dívida impagável. Que só aquele que não tem pecado, que só aquele que é limpo, que é puro, poderia pagar por mim. E muitas vezes isso não ocupa a nossa mente, muitas vezes isso não ocupa o nosso coração. Não ocupa as nossas atitudes, não agimos como pessoas que são justificadas por Cristo, pessoas salvas.
Agimos totalmente ao contrário. Ser justificado, ter pensamentos justos e justificáveis que reverberam em ações, significa dar outra face. Amar a quem nos persegue, perdoar quem nos faz mal, dentre outras coisas que são muito difíceis, mas que tem que permear os nossos pensamentos e as nossas ações como igreja. Querer matar ou sentenciar um assassino é fácil. Perdoar quem pisa na nossa unha encravada. Quem já teve uma unha encravada? E uma pessoa pisou na sua unha encravada. E essa pessoa pisou num dia de culto que você veio de chinelo. E aí, o que você fala no pensamento? Você joga essa pessoa no Sheol, lá nas profundezas. O nosso senso de justiça é totalmente contrário do que as Escrituras dizem. É totalmente contrário daquilo que viemos aprender aqui o ano inteiro, dia após dia. EBD após EBD. Quartas com Deus após quartas com Deus. O que fizemos, por exemplo, com a mensagem de domingo? Qual que é a nossa preocupação? O que permeia o seu pensamento quando você está aqui? O que permeia o nosso pensamento quando estamos aqui? É um pensamento justo? Verdadeiro? Ou a gente está aqui pensando já em outras coisas? Bora, ligeiro. Ela no Nordeste fala assim, você sabe, né? Bora, ligeiro, é pra hoje isso aí, viu? Tá demorando muito, ainda fala muito. Né, irmã Vera? É ligeiro isso aí, vamos acelerar. Tem o dia todo pra passar aqui não. Um quarto ponto é tudo que é puro e tudo que é amável. Esse trecho é só descrito somente nessa parte, aqui em Filipenses. Quando falamos de pureza e amor, sempre vem ao nosso pensamento uma criança. Porque por mais pecadora, por mais gerada e nascida em pecado, como as Escrituras falam que nós somos, mas a criança ali ainda ela tem a sua inocência, tem a sua pureza. E os nossos pensamentos e atitudes devem ser puros e amáveis. Paulo deixou claro para os de Filipos que era uma regra para a vida dos cristãos. Ser puro e ser amável. Essa pureza que está em Cristo e esse amor permeia a nossa mente e as nossas atitudes. De fato, isso exala como perfume que nós passamos o amor e a pureza? Ou nós somos intencionalmente caluniadores? Ou nós somos intencionalmente numa vida em comunidade, numa vida de igreja? Como a minha digníssima esposa fala na frase dos paranaenses, você planta inverno na vida das pessoas. Quando ela me falou isso a primeira vez, eu fiz a mesma cara que vocês. Está querendo plantar inverno? Eu falei, gente, o que é plantar inverno? Causar discórdia. Nossos pensamentos / atitudes, já para esse ano, tem sido puro e amável. João fala em sua primeira carta que se odiamos o nosso irmão e dizemos que amamos a Deus, estamos o quê? Mentindo. Como eu posso ter pensamentos e atitudes contrárias em relação ao irmão ou à igreja, se eu mesmo louvo dizendo que Cristo é o meu Senhor e que eu amo a Deus? Aí a gente canta, né? Abre os braços. Que em meu coração Cristo seja o centro. Aí chora. Aí acaba o culto. Você nem sabe. E a irmã Josefa que estava fingindo que estava doente para não vir para a igreja. Tá aí agora.
mas não fez uma ligação. O pensamento impuro e amável foi por água abaixo. O louvor foi só da boca para fora. Por isso que eu sempre bato na tecla e sempre vou bater. Veja que vocês estão cantando. Veja que vocês estão cantando. O louvor é a primeira pregação que a gente ouve. Quando eles são bíblicos. Olha o que vocês estão entregando ao Senhor. Tem um louvor que eu gosto muito. Eu não posso cantar muito, senão vocês vão embora. E o pessoal de casa cai a transmissão. Que fala: ofereço minha vida a ti. Usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor. E que seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. E aí a gente canta isso e acaba o culto. Ou às vezes nem acaba o culto, a gente está emprestando o nosso pensamento e a nossa boca e as nossas ações para Satanás. A mesma coisa quando Jesus vai falar para Pedro, e é muito interessante essa parte, quando ele vai falar: não, ninguém vai tocar no Senhor. O que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Vai para lá com esse pensamento. A pureza e a amabilidade tem que tomar conta dos nossos corações. Por isso que o tema da nossa reflexão de hoje, pensamentos virtuosos, é justamente sobre isso. É sobre essas questões que permeiam a nossa vida, não só fora daqui, mas principalmente aqui dentro. Principalmente como vamos agir na igreja, como nós vamos agir em comunidade, como Paulo está falando aqui. Não era uma carta individual. Não era uma carta como foi para Timóteo e para Tito. Era uma carta para a igreja. E o quinto e último ele vai dizer: tudo que é de boa fama. Significado de boa fama: bem visto, querido, bem aceito, boa reputação. Nós já começamos a imaginar o que Paulo queria dizer com boa fama. De bom grado. Quando a gente pensa em boa fama, a gente pensa numa reputação. Um pensamento de uma boa reputação. Como anda esses adjetivos na nossa vida? Como anda esse adjetivo na nossa mente? A gente aplica isso na nossa vida e na vida da igreja? Um triste dado é que a maioria dos cristãos tem tido a sua reputação manchada. A igreja muitas vezes é conhecida pelas brigas entre os seus, muito mais do que pelas obras de fé exercidas pela mesma. Lembra do... Aí você deve falar: não, mas o meu pensamento eu nem sempre coloco em prática. Graças a Deus. Se às vezes quando a gente tem uns pensamentos muito loucos, a gente for colocar em prática, misericórdia. A gente pode não fazer isso aqui, mas a gente esquece que esse reverberar, quando a gente sai daqui, implica aqui dentro também. É só a gente lembrar do cenário onde nós vimos uma verdadeira arena de gladiadores há 4 anos atrás, que vai se pintando esse ano também. Mas isso eu estou falando lá em Massachusetts. Aqui ninguém briga por causa de política. Aqui ninguém se degladiou na internet. Isso aí só acontece nos Estados Unidos. Paulo, quando fala sobre isso, era pensamentos de ordem, de ações práticas do dia a dia. De ações, de pensamentos que refletiam em ações que era para os outros verem mesmo. Que era para as pessoas que estavam fora, como eles nos enxergam. Faz um teste. Trabalho, faculdade, escola, você que está em casa também pode fazer esse teste. Faz a seguinte pergunta para a pessoa: como que você nos vê? Nós, cristãos. Qual é o seu pensamento acerca de nós? Abre o coração, mas esteja pronto, preparado para poder ouvir a resposta deles.
Infelizmente, essas questões não passam muito na nossa cabeça, no dia a dia. E são questões práticas que Paulo estava tratando. Do problema que ele falou do 1 ao 7, ele está tratando tudo nos pensamentos em tópicos. Porque era todos os problemas que a igreja ali estava passando. Dificuldades. O pensamento amável e de boa fama tem passado longe de nós muitas vezes. Muitas vezes. Para a gente concluir, o versículo 9 ele vai dizer o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticais. E o Deus da paz será convosco. A igreja amável não foi isenta de problemas. Paulo os exortou a fim de que eles praticassem tudo o que havia recebido dele, do próprio Paulo. Quando ele vai falar, o que aprendestes e ouvistes de mim. Tudo que vocês aprenderam em 2021, tudo que nós aprendemos em 2021, seja em escola bíblica, quartas com Deus, atos para você, era justamente isso que Paulo estava falando. Isso praticais. Façam isso. Lembra? Essa não era uma exortação de alguém vazio, mas de um homem que estava preso por pregar o evangelho. E que busca santidade e semelhança com Cristo, para que servisse de exemplo para outros. O que permeia os nossos pensamentos e o que vai permear os nossos pensamentos em 2022 tem que ser virtuoso, tem que trazer virtude, tem que emanar do alto, que como o Tiago fala, diretamente descendo do Pai das luzes até nós. E a gente aplica de que forma? Perguntando para nós mesmos. Como que terminamos 2021? Dentro disso. O que permeou a nossa mente? O que penetrou no nosso coração? E que atitudes foram transformadas isso? Como que nós queremos iniciar o nosso 2022? Às vezes a gente já está ansioso porque fala bem assim, meu Deus, já estamos na segunda semana de 2022. Eu não fiz nada. Às vezes o que nós precisamos para iniciar 2022 bem é parar e focar nisso que Paulo falou. Ter os nossos pensamentos em virtude. Mas, meus irmãos, nós, eu e vocês, individualmente e como igreja, não vamos conseguir isso sem nos aprofundarmos nas Escrituras, sem ter uma vida de oração, sem um culto que começa dentro da nossa casa. Eu confesso para vocês que esses dias eu acordei, eu estava muito acelerado e eu acordei 4 horas da manhã. E aí você vai fazer passar aquela máquina de raio-x no seu coração, né? Por que você acordou esse horário? Por que você perdeu o sono? O que está rondando a sua mente, o seu coração? O interessante é que Paulo vai orientar para mim aqui, não andeis ansiosos. Ele vai falar para mim, pelo contrário, alegre-se. Ele vai dizer que o tema da alegria é proeminente em Filipenses. O mandamento para se alegrar pode ser seguido sempre, até em meio a conflitos, adversidades e privações, porque a alegria não tem fundamento nas circunstâncias favoráveis, mas no Senhor. Os nossos pensamentos e as nossas atitudes
têm que ser dirigidas por Cristo nesse ano de 2022. Não somente como igreja. Perdão, não somente individualmente, mas principalmente como igreja de Cristo. Aí ele vai concluir dizendo o que para nós? Quando fazemos isso, quando nos aprofundamos nessa palavra, quando pensamos dessa forma, e o Deus da paz será comigo, com vocês e com a nossa igreja no ano de 2022. Tudo para louvor e para a glória dele. Então, que nesse ano nós tenhamos pensamentos virtuosos para que possamos viver o melhor de Deus, que é mostrado nas Escrituras, para a nossa vida, para a nossa família e para uma vida como igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, por essa noite. Graças te damos pela tua palavra maravilhosa, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque quando aplicamos ela na nossa vida, nós deixamos e largamos toda a nossa ansiedade. E nós entendemos que o melhor e a nossa confiança vem do Senhor. Por favor, Senhor, a começar em mim, como um dos pastores aqui dessa igreja, que o pensamento de todos nós seja virtuoso. Eu sei que algumas vezes nós vamos falhar, mas que esse seja o principal objetivo da nossa vida. Como cristãos, individualmente falando, e como corpo de Cristo falando na vida da igreja. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, e aplica essa palavra ao meu coração, primeiramente, e assim na vida dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos.